Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria, é um privilégio estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouquinho do muito que Deus tem feito no campo missionário, através dos seus missionários, e não somente dos missionários, mas também da igreja brasileira em modo geral. E hoje nós iremos ouvir algumas informações, nós iremos ouvir alguns testemunhos meus na África, no Chile, mas que enquanto você ouvir, que você não olhe e fale, olha o trabalho do Diego, ou olha como que é o trabalho da Junta de Missões Mundiais, mas que você possa sentir parte desse trabalho, porque o que você vai ouvir aqui é de fato parte do seu trabalho, porque vocês têm orado por missões. Acabou de chegar ali, ó. Quer apresentar ou não precisa? Quer apresentar. Não, né? Porque vocês têm orado por missões, vocês têm contribuído, então o trabalho de vocês é também parte do que vocês irão ouvir nesta noite. Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Atos. Nós não iremos ler agora, mas já deixa pronto aí para a gente ganhar tempo. Eu vou me apresentar um pouquinho. Pode colocar o PowerPoint, por favor? E antes de tudo, a gente vai orar mais uma vez, para que realmente Deus fale aos nossos corações, para que realmente eu seja apenas um instrumento dele nas suas mãos, porque não adianta nada a gente ouvir várias informações, vários testemunhos, se Deus não falar. Então, ore comigo e peça a Deus, Senhor, fale ao meu coração. Deus, que em nome de Jesus eu esteja aberto para ouvir o teu chamado, que eu esteja aberto para ouvir a tua voz. Amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado pela essa igreja, muito obrigado pelos meus irmãos que estão nessa noite aqui. Queremos unicamente ouvir a tua voz, Senhor, e que teu nome seja glorificado mais uma vez nesta noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode colocar a próxima foto, por favor? Me apresentando um pouquinho mais, eu sou o Diego Santana. Eu nasci, acho que aqui, né, praticamente, com meus pais. Eu acho que alguns devem conhecer o Mirandinha e Fátima, né? Não? Ou é na outra igreja? Na Taquara. Mas eu nasci aqui nessa região e com 1 ano de idade eu fui para Campo Grande. E eu cresci lá e com 19 anos eu conheci o Projeto Radical África e fui para a África. Quem está nessa foto é minha esposa, a Deisa. Hoje ela está empregando em outra igreja. E para me apresentar um pouquinho mais, eu vou contar uma história sobre como nós nos conhecemos e para você ver como Deus é soberano. Irmãos, Deus é soberano. Nada foge do controle de Deus. E no tempo que eu estive na África, eu fiquei doente algumas vezes. Eu peguei malária 4 vezes, peguei febre tifoide 4 vezes também, e peguei hepatite A, mas a hepatite A foi só uma vez. E, assim, como pelo fato de eu já estar pegado a malária algumas vezes, eu estava até acostumado, eu falava para a doutora, quando eu vou ficar bom para eu voltar para a aldeia? Porque eu não morava na capital do país onde eu morei na aldeia que ficava 3 horas. Aí eu falava, daqui a 2 semanas, 3 semanas você volta. E quando eu peguei a hepatite A, eu falei, eu volto quando para a aldeia? Quando eu posso voltar para a aldeia? Ela falou, você não está me entendendo. A situação está complicada. O Níger, o país qual esteve, que eu vou falar mais à frente, não tem condições de cuidar de você aqui, então nós estamos pensando em te enviar, que você volte para o Brasil para você se tratar lá. Aí eu quase chorei, fiquei triste. Aí Missões Mundiais estudou esse caso, e como nós temos o Dr. Humberto no Senegal, aí falou, Diego, então vou te enviar para o Senegal, você fica lá com o Humberto, e o Humberto te encaminha para os médicos. E aí eu fui para o Senegal, fiquei 2 meses, do Níger ao Senegal, são aproximadamente 3 horas de voo, e fiquei 2 meses, eles coletaram meu sangue foi para a França, para o laboratório da França, para lá eles examinarem e mandar o resultado de volta, só para os irmãos verem como Missões Mundiais cuida bem dos seus missionários. Então meu sangue foi para a França, foi analisado,
depois eles deram resultados, fiquei em tratamento. Depois de 2 meses eu fiquei bom e voltei para o Níger. Mas aí o que aconteceu nesses 2 meses? Quando eu fiquei com hepatite A, eu já estava 2 anos na África. E a minha esposa e a turma dela, na época a gente não se conhecia, tinha acabado de chegar no Senegal para ter o treinamento da cultura africana, aprender o francês. Então eu fiquei 2 meses com a turma dela, e o que aconteceu nesses 2 meses? Nós nos apaixonamos, a gente se gostou, e depois de 9 meses eu voltei ao Brasil, fiquei 2 anos no Brasil esperando ela voltar. Depois ela voltou, 2 anos, a gente começou a namorar e nós nos casamos no dia 1º de maio. E nosso casamento foi um dia tão especial que foi até feriado nacional, né? E 1º de maio. Mas aí por que eu falo que Deus é soberano? Porque muitas das vezes a gente reclama de certas coisas, às vezes a gente reclama das circunstâncias, mas Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. E no Rio de Janeiro está passando por um momento difícil hoje, que é a questão da dengue, né? Surto de dengue. Então, o meu conselho para você que é solteiro, se você pegar dengue, não reclame. Porque você que é solteiro ou solteira, vai que é lá no hospital que você vai conhecer seu marido, você vai conhecer a sua esposa. Então, Deus é soberano, irmãos. Amém? Então, pode passar a próxima foto, por favor? Eu fiz parte do projeto Radical África, como o pastor falou. Hoje o projeto mudou. Hoje, os radicais de missões mundiais, o projeto mais longo, são 2 anos e meio. Mas, na minha época, eram 4 anos. E depois de 1 ano em treinamento no Brasil, eu fui enviado para o Senegal. Senegal, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Senegal, os países aqui em vermelho. A capital do Senegal é Dakar. Pode passar a próxima foto. E aí você pode ver a minha roupa ali. Eu estou aqui à direita. A minha equipe, as mulheres usando véu. Então nós vamos para o Senegal por quê? Para aprender o francês, um pouco da cultura africana, que é bem diferente. Eu nunca, em sã consciência, no Brasil, vou andar com uma roupa dessa. Mas na África é assim que a gente anda, porque a gente tenta se aproximar o mais próximo possível da cultura. Aí pode passar a próxima foto. E esse é um prato típico, dá um pouco estourada a foto, talvez no outro PowerPoint esteja melhor, que eu passei para você. E você pode trocar o PowerPoint? São as mesmas fotos, mas aí está editado, porque às vezes a igreja, quando eu vou de manhã, aí fica muito claro, aí eu coloco as cores mais vivas. Então o outro PowerPoint, não? Então vai ficar isso aqui? Então tá bom. Então vai ficar isso aí mesmo. E assim, enquanto eu falo de cultura, já vou fazer um convite para você. Missões Mundiais está convidando cada um de vocês aí ao Senegal, ou aí a qualquer país onde Missões Mundiais está. Hoje, Missões Mundiais sustenta, através das ofertas de vocês, 1.500 missionários, alguns integral e outro parcial. E Missões Mundiais está em 84 países, na América Central, América Latina, Europa, África, Ásia, e abriremos agora, nesse ano, final do ano, o primeiro missionário que vai para a Oceania, em Papua Nova Guiné. Esse ano a gente vai enviar alguém para lá. E a gente tem convidado as igrejas, então cada um de vocês que está aqui é convidado a passar 15 dias, 1 mês no campo missionário. E Missões Mundiais tem olhado com muito carinho para os aposentados. Tem algum aposentado aí? Se tiver, levanta a mão. Ih, bastante. Porque Missões Mundiais tem olhado com carinho para vocês. Porque o aposentado está aposentado, né? Quem teve a oportunidade de casar e ter filhos, a maioria já criou os filhos já estão independentes, então você não tem muita coisa que te agarre aqui, então você pode tranquilamente se planejar para passar 1 mês, 3 meses no campo missionário. Então, até 6 meses, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma viagem voluntária, não precisa ser para o Senegal, mas qualquer país que Missões Mundiais está, vocês podem ir, amém? Então, aí já vai se planejando para que daqui a ano que vem, daqui a 2 anos, fazer uma viagem. E uma outra
uma outra classe assim que a gente está olhando muito especial é pedreiro, para os pedreiros. Eu não sei se alguém aqui tem, se tem algum pedreiro aqui, ou se pelo menos sabe um pouquinho. Os irmãos sabem que no Haiti, em 12 de janeiro de 2014, perdão, 12 de janeiro de 2010, se eu não me engano, houve terremoto no Haiti, um terremoto de 14 segundos. O terremoto de 14 segundos trouxe uma destruição total no Haiti, mais de 300 mil mortes, mais de 300 mil pessoas morreram ali naquele terremoto, e há uma estimativa de que há aproximadamente 1 milhão de órfãos no Haiti. Foi o que eu ouvi. 300 mil mortos, mais ou menos 1 milhão de órfãos. E por conta desse desafio, Missões Mundiais está criando orfanatos no Haiti. Na verdade, a gente diz que é casa-lar. É muito parecido com o que está acontecendo na Índia, que ano passado foi o foco lá na Índia, meninas para a Índia, é algo muito parecido. Então, se tem algum pedreiro que quer, nas suas férias, passar 15 dias, 30 dias lá, você vai ser muito bem-vindo, você vai ajudar a construir os orfanatos que tem lá, e, além disso, nas horas vagas, conhecer os outros projetos. Mas aí pode ser que você não seja aposentado nem pedreiro. Mas eu faço uma pergunta, alguém aqui sabe, quem sabe abraçar e dar carinho para a criança, levanta a mão. Então, todo mundo, pastor, está pronto para fazer uma viagem voluntária para qualquer lugar do mundo. Amém? E esse prato aí é um prato típico do Senegal. Se você fizer uma viagem voluntária para o Senegal, prepare o seu estômago para essa comida. É deliciosa. De verdade. O nome desse prato se chama thieboudiène. Thieboudiène é arroz com peixe. E está um pouco escuro o arroz, é por causa do óleo de dendê. Eles colocam muito óleo de dendê e muita pimenta. É delicioso. E aí você pode ver, olha, tá reparando que tem uma mão aqui, ó, uma mão de uma pessoa? Aí você pensa, então uma pessoa só vai comer esse prato todo? Não, acho que vocês já sabem, né? Geralmente se come em 5 a 6 pessoas no mesmo prato. Exatamente, e com a mão direita. Mas aí você pensa, 6 pessoas comendo esse prato e só tem 2 peixes. E agora? Como a gente vai fazer? Quando se come, geralmente quem é a pessoa que tem mais autoridade, digamos assim, está comendo eu, o pastor, o Abiel acho que chegou aí, e mais 3 pessoas. Então, como o pastor tem mais autoridade, é ele que vai distribuir a comida. Aí o pastor, com a sua mão direita, vai partir o peixe, vai falar, Diego, um pouquinho para você, um pouquinho para Abiel, um pouquinho para você. Mas aí, como é a distribuição? Eles são muito educados. Visualiza uma pizza aí. Visualizou uma pizza? As fatias de pizza. Então, cada fatia de pizza representa a minha parte. Então, aqui em cima tem uma cenoura, aqui embaixo uma batata doce. Só tem uma cenoura aqui. Então, se eu gosto de cenoura e estou nessa faixa aqui, eu não vou pegar a cenoura. Eu vou esperar quem está aqui em cima, parta a cenoura com a sua mão e me dê um pedacinho. E os canhotos? Os canhotos vão comer com a mão direita também, porque eles consideram a mão esquerda impura. E vocês sabem por que eles consideram a mão esquerda impura? Quem sabe aí, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão, porque a mão esquerda é considerada impura. Então, pastor, você me dá licença, pode explicar? Tá certo. Porque assim, os africanos, assim, não todos, mas principalmente na aldeia, e muitos lugares do Oriente Médio, eles não têm o mesmo hábito que nós brasileiros e ocidentais, de quando vão ao banheiro, de levar o papel higiênico ou encontrar o papel higiênico lá no banheiro. Eles utilizam uma chaleirinha de água, tipo aqueles bule antigos. Aí eles vão lá para o banheiro com a chaleirinha de água, e junto com a chaleirinha de água eles levam a mão esquerda. Então a mão esquerda é a água, faz o trabalho do papel higiênico. Então imagina você comer e ver o pastor me dando um peixe com a mão esquerda. Não dá, né, pastor? Então é por isso que a mão esquerda é considerada impura.
E pode passar a próxima foto, por favor? Esse é um outro prato típico do Senegal. E sabe o que é esse prato aí? Arroz com peixe. Eles gostam muito de arroz com peixe, mas a forma de preparar é diferente. Aí a próxima, por favor. Esse é um transporte que a gente utilizava lá, se chama Carrapide. E aí, se você for para o Senegal, quando você pagar o trocador, você vai dar o dinheiro com a mão direita. Não dê o dinheiro para ele com a mão esquerda, senão você vai estar ofendendo. Aí a próxima foto, por favor. A próxima, por favor. Agora para as mulheres. Mulheres. Quando vocês vão ao casamento, ou uma festa, e você encontra alguém com a mesma roupa que você, ou o mesmo vestido, qual é o sentimento que você tem no seu coração? Vão embora, né? Vão embora, vou trocar de roupa, é a morte. Agora, na África é diferente. Você quer estar por cima, você quer tirar onda, quer estar bem, vá com a roupa igual. Então, esse daí é um coral que eles foram cantar numa igreja e todo mundo está com a mesma roupa. Às vezes em casamento, quando uma família quer estar bem, assim, quer como falar, está na moda, né? Não sei, agora fugiu a palavra. Às vezes a família se reúne, ou então até mesmo a igreja toda se reúne para no casamento, eles vão em um local, compra metros e mais metros de tecido. E aí tira a medida de cada membro da família ou de cada membro da igreja, e aí vai a família toda com a mesma roupa, com o mesmo tecido, ou a igreja toda com o mesmo tecido, a mesma roupa. Todo mundo igual. Se alguém está disposto, você não sabe quem é quem. Mas isso é o estilo lá, isso você está bem pra caramba lá. Pode passar a próxima foto. E aí sim, antes de a gente ouvir um pouquinho mais do testemunho ali na África, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Atos 20. E quando vocês estão procurando aí Atos 20, eu vou ler uma frase que o Martin Luther King falou, que diz assim: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Então, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. E Paulo falou algo muito parecido em Atos 20. A gente vai ler a partir do versículo 19. Então, mesmo assentados, a partir do versículo 19 diz assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aí uma pausa aqui, só para a gente refrescar nossa memória. A gente sabe que o quanto Paulo sofreu. E quando ele fala aqui, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, lembra que as conspirações que os judeus fizeram contra eles, muitas das vezes levaram ele a ser preso, ele ser chicoteado, como a gente estuda na EBD, ou ouve o pastor pregar. Então, Paulo foi perseguido pelos judeus constantemente, foi preso, foi chicoteado. Então, quando ele fala aqui que serviu ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, lembra disso tudo, ok? E aí o versículo 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. O versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. E aí imagina a situação de Paulo. Paulo sabia que o Espírito Santo de Deus estava direcionando que ele fosse para Jerusalém. E ele aceitou, ok, eu vou para Jerusalém. Ele falou, e ele compartilhou com seus irmãos o seguinte: olha, eu não sei o que vai me acontecer ali.
Mas eu só sei de uma coisa, que o Espírito Santo está me avisando que prisões e sofrimento me esperam. Agora imagina você, Deus te direciona para algum lugar e ele fala assim, olha, vai para lá. Não vou te dizer o que vai acontecer não, mas você vai ser perseguido, você vai sofrer, você vai ser preso. Você teria coragem de ir? Eu não estou querendo me comparar com Paulo, porque o que o Paulo sofreu não é nem 10%, 1% do que eu sofri. Mas assim, quando a gente estava para ir à África, todos nós sabíamos que seria muito difícil nós irmos para lá sem pegar malária. Então, da minha equipe, de 10 pessoas, só um não pegou, que era uma pessoa muito magrinha lá. Então, a gente até brincava com ele. Eu acho que ele foi o único que não pegou, porque ele era tão magro, mas tão magro que o mosquito não conseguia picar ele, né? Porque ele foi o único que não pegou. Mas, então, mas voltando para o texto, Paulo sabia que sofrimentos e prisões o aguardavam ali. E ele conclui dizendo, versículo 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, resumindo, Paulo falou o seguinte, olha, vou sofrer, vou para a prisão, mas a minha vida não tem valor algum. É isso que ele fala no versículo 24. A minha vida não tem valor algum, a minha vida não tem valor para mim mesmo. A minha vida não vale nada. A minha vida só tem valor, a minha vida só tem importância quando eu cumprir o ministério que Deus me deu. A minha vida só passa a ter importância quando eu cumprir a vontade de Deus. Irmãos, isso não é só para Paulo, isso é para todos nós. A nossa vida só tem sentido se a gente viver para a glória de Deus. Não adianta é importante a gente estudar, trabalhar, procurar trabalhar para ter uma vida confortável, dar uma boa educação para os nossos filhos, isso é importante. Mas se você se perder e perder o foco nessas coisas, esquecer o que Deus quer para você, você está desperdiçando a sua vida. Então, sua vida só tem valor se você cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Então, esse é o ensinamento que Paulo me dá, é isso que eu aprendo com Paulo e o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas aí, voltando e pensando um pouco sobre isso, sobre a vida só tem valor se a gente faz a vontade de Deus, a gente está vivendo um momento muito delicado, onde a perseguição religiosa tem aumentado muito. No Níger, no período que eu estive lá, a perseguição religiosa não era tão grande, hoje está muito complicado. Algumas igrejas, ao qual até eu visitei no Níger, foram queimadas lá, e esse rebuliço todo do Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda também. E eu queria pensar com vocês algumas coisas. Você pode colocar a próxima foto. Sobre homens-bombas, sobre grupos terroristas. A próxima, por favor. Uma mulher-bomba. Essa mulher, ela se voluntariou a ser mulher-bomba. E ela acabou tendo uma estima muito grande, mesmo sendo mulher. E aí a gente se pergunta, o que leva uma pessoa a colocar uma bomba no corpo e se matar? E eu vou falar primeiro o que não é. Muitas dessas pessoas, ou a maioria, são pessoas estudiosas, são pessoas, às vezes, bem financeiramente, que estudaram em ótimas escolas, e não são pessoas que não tinham nada para fazer, ou perdeu a esperança, não tem nada para fazer, minha vida acabou mesmo, então eu vou me voluntariar. Não. Mas sabe por que eles fazem isso? Sabe por que eles se matam? Porque eles acreditam que se fizer isso, eles estão fazendo a vontade de Deus. Eles se matam porque, pela fé que eles têm, a fé deles é tamanha que eles falam assim,
E isso é a vontade de Deus. Até alguns falam, eu fazendo isso, eu vou me tornar a espada de Alá, a espada de Deus. E aí eu me pergunto, essas pessoas que fazem isso porque eles acreditam em Deus, eles fazem isso porque eles têm uma fé num Deus que não é verdadeiro. E muitas das vezes nós que servimos ao Senhor do Senhor, muitas vezes, e nós que servimos ao Rei dos Reis, muitas das vezes não conseguimos doar a nossa vida para o nosso Deus por completo. Muitas das vezes a gente não consegue abrir mão da nossa vida. E quando a gente se torna seguidor de Cristo, a gente o aceita não apenas como nosso Salvador, a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador e também como nosso Senhor. E se Ele é nosso Senhor, nós somos servos. E se nós somos servos, quem obedece somos nós. Então, que a gente possa até aprender com o ímpio, que a gente possa até aprender com eles o seguinte, que nós precisamos doar nossa vida por completo nas mãos de Deus. Pode passar a próxima foto, por favor? Pode passar, por gentileza, a próxima foto. E aí eu vou voltar um pouquinho ali ao nosso testemunho ali no Níger. Depois de 6 meses no Senegal, fui enviado para o Níger. O Níger é um país também colonizado pela França, pode passar a próxima foto. O Níger é esse país que está em vermelho. E aí, se você quiser orar pelo Níger, eu vou te dar uma dica de visualizar o Níger no mapa africano, no continente africano. Sempre que você olhar o continente africano e ver uma coxinha de galinha, ou algo parecido com uma coxinha de galinha, é o Níger, o país onde eu morei. Vê se não parece ali. E o Níger, mais de 95% da população é muçulmana. E apesar do Níger ser colonizado pela França, lá há 5 etnias predominantes. E o interessante é quando eu conversava com as pessoas, eles me perguntavam, Diego, qual é o seu idioma? Eu falava, meu idioma é o português. Aí eles falavam, verdade, mas português é o idioma do colonizador. Eu quero saber qual é o seu idioma, qual é o idioma que você fala com a sua mãe, qual é o seu idioma que você fala com a sua família. Aí eu falava, a gente perdeu, né? Era para falar o tupi, o guarani, mas a gente perdeu. Mas lá na África não, apesar de eles falarem o idioma do colonizador, eles guardaram as suas etnias, o seu idioma. E o Níger tem apenas 5 etnias predominantes. Agora o Camarões tem aproximadamente 400 etnias. Então, imagina, 400 povos, 400 línguas, 400 etnias que têm sua roupa, sua forma de pensar, sua forma de viver. E aí vou apresentar algumas das etnias. Pode passar. A primeira etnia é o Hausa. E eles falam Hausa. A segunda etnia são os Tuaregs. Eles falam Tamacheque. Não sei como você vai traduzir isso aí. Eles falam Tamacheque. E eles vivem no norte do país. Voltou? A terceira etnia são os Fulanis, e eles falam Fulani. Pode passar? Essa eu não sei qual é a etnia, mas eu achei muito estilosa a foto. Aí eu deixei para vocês verem, para vocês terem noção como o africano é um povo alegre, é um povo que gosta de se vestir bem, e eles estão com a roupa igual, né? Reparou ali, né? Então, pode passar. E eu trabalhei com uma etnia chamada Songhai. Eu não coloquei a foto deles porque vocês vão ver algumas das fotos. Mas hoje vocês vão aprender Songhai também. Vocês vão sair daqui da igreja falando Songhai. Então, a saudação é a seguinte. Quando você quer saber como a pessoa está, você pergunta, como você está? Você diz assim, Matarango. Então, repete aí comigo. Matarango. Bani Samei. Então, a resposta é Bani Samei. Então, responde aí, Bani Samei. Bani Samei. E aí, mas eles fazem muitas perguntas. Aí eu vou perguntar em português e vocês vão me responder em Songhai, ok? A primeira pergunta também é em Songhai. Então, Matarango, Bani Samei. E como está a família? E as crianças? E os animais no campo? A pessoa pode estar no hospital, quase morrendo, ele vai dizer,
Baniçamento, tá tudo bem, sempre é baniçamento. Então, e é interessante que às vezes, se você só pergunta como você está e vai embora, você está dizendo para ele que você não quer saber da vida dele. Então, se você quer dizer para ele que você está se importando com ele, você vai perguntar sobre a saúde dele, da família, das crianças, dos animais no campo. Aí sim você é um bom vizinho, um bom amigo. Essa é a aldeia a qual a gente morou. Pode passar a próxima foto. E como eu falei... Eu tenho 10 minutos? 9 horas, tá. Eu não morei na capital. Eu morei na aldeia e ficava a 3 horas da capital. Então, para ir para a aldeia, a gente pegava esse transporte aqui. Esse transporte se chama taxi de brousse. Taxi de brousse em francês, traduzindo, é táxi da roça, né? Porque é o táxi da roça, brousse é a roça. E aí eu pegava esse transporte junto com a minha equipe para ir para lá. Eu não sei se vocês repararam que aqui tem uma bicicleta, aqui tem um pneu, aqui tem algumas cabras. Então, um conselho para vocês, se vocês forem para o Níger e pegar esse transporte, nunca ande com o braço para fora da janela. Porque a viagem é longa e às vezes a cabra não consegue segurar o xixi dela e às vezes ela faz ali e uma vez eu tive a péssima experiência de sentir meu braço quente. Então, conselho para vocês, não ande com o braço fora da janela. Aí a próxima foto, por favor. E aí você vê que olha o tamanho da bagagem ali. Gente, até vaca eu já vi ali em cima. Carroça, até vaca eles já colocaram ali assim, 3 horas, 4 horas de viagem e a vaca lá em cima. Ainda bem que o meu foi com a cabra, né? Não foi com a vaca. Pode passar a próxima foto. E antes de eu chegar no Níger, já tinha uma equipe lá trabalhando. E essa equipe trabalhava nessa aldeia que chama Gotei, que fica a 2 horas da capital. Pode passar a próxima. Essa era a igreja a qual Deus nos deu a oportunidade de trabalhar. Essa é uma outra aldeia chamada Ayoru, que fica a 6 horas da capital. E aí depois de 2 meses ali no Níger, Missões Mundiais sugeriu e nos desafiou de ir para uma outra aldeia, que pode passar, que se chama Dargol. Então nós tivemos esse desafio de morar aí. E essa era a nossa casa onde nós iríamos morar. E aí pensa num lugar quente. Pensa num lugar quente, fala aí. Todo mundo fala Bangu. Qual é o outro que a irmã falou? Aqui, Rio de Janeiro. Mas, gente, eu posso ir em qualquer lugar do Rio de Janeiro e falar Bangu. E qual é a temperatura mais alta que você já pegou na sua vida? 45, eu ouvi 48 ou não? 45. Então, o Níger também era quente. E dava 45 graus também. Mas assim, a temperatura média do Níger é 45 a 50 graus. Média. No verão chega a dar pico de 60, 62 graus lá. E aí nós tivemos o desafio de morar numa casa dessa, de tijolo de barro, onde não tinha encanamento, não tinha energia elétrica e tínhamos que pegar água no poço. Mas essa era a casa das missionárias. Mas assim, não se espante, irmãos. A gente estava em reforma aqui. Você pode ver que tem uma carroça. Volta aí, por favor. Mas depois da reforma ficou igualzinho. A única diferença é que essa porta saiu daqui. Depois da reforma, essa porta saiu daqui, foi para cá e colocamos 2 janelas aqui e embolsamos com barro. Mas essa era a casa das missionárias. Pode passar a próxima. A casa dos missionários ficava ao lado. Aquela primeira casa está aqui e essa aqui é o quarto das missionárias. E Deus nos deu o privilégio de trabalhar com uma igreja lá e a igreja se reunia aqui, debaixo da árvore. Aqui é onde a igreja de Jesus, lá em Dargol, se reunia. Mas por que os missionários não moravam no mesmo espaço que as missionárias? Porque assim, o muçulmano, ele pode ter até 4 mulheres. Eu não sei se vocês sabem disso. E na aldeia anterior, que eu mostrei as fotos, durante um ano, morou um missionário e mais 3 missionárias. E todo mundo achava que aquelas 3 missionárias eram a esposa dele, mas todos eram solteiros.
Então sempre tinha que falar, não, elas são minhas irmãs, nós somos solteiros e tal. Então, para não correr esse risco, a gente, os homens tinham uma casa e as mulheres outras. E aí, para vocês entenderem mais o contexto, olha, esse é o contexto de lá, que eu vou contar agora, tá? É lá. Tinha um senhor, ele tinha aproximadamente 75, 80 anos. E ele tinha 3 esposas. E aí ele conheceu uma missionária brasileira que tinha aproximadamente 23 a 25 anos. Isso foi no Senegal. E aí ele viu que essa missionária era uma mulher íntegra, correta, cuidava bem da igreja, das crianças, e ele fez a proposta fez a proposta para ela se casar com ele. E ela recusou, né, claro. Mas ela ficou muito honrada, ela agradeceu muito, não, muito obrigado pela essa proposta, mas eu já tenho um compromisso. E foi bacana, irmãos, porque assim, a imagem do brasileiro, principalmente das brasileiras fora do nosso país, é muito ruim. Porque o que a mensagem e a imagem que as novelas brasileiras passam para fora do Brasil é péssimo. Aí junta a novela da Globo com o carnaval, pronto. E era um desafio muito grande, irmãos. Quando falava que era brasileiro, eles já olhavam para as mulheres, para nossas missionárias, e abriam o olho, né? Porque lembrava da novela, eles sempre lembravam da Preta, que tinha da novela Preta, né? E ainda mais tinha uma moreninha, falavam, você é igual a Preta. Eles sempre lembravam da novela, que era uma promiscuidade danada, a mulher conhecia o cara no dia, e no mesmo dia já estava dormindo com ele. Então, essa é a imagem que eles tinham das brasileiras lá na África. Então, até eles conhecerem a nossa vida, ver que a gente era correto e íntegro, a gente tinha que estar todo dia ali com eles para ver. Então, foi uma honra para aquela missionária receber a proposta. Aí ela recusou, e sabe qual foi a resposta dele? Não, desculpa. Aí ela falou assim, olha, muito obrigado pela proposta, mas eu não tenho compromisso, não vou aceitar. Mas por que você quer casar comigo? Você já é um homem experiente, vivido, já tem 3 mulheres. Aí ele falou assim para ela, minha filha, para um carro andar bem, ele precisa de quantas rodas? Aí ela falou, 4. Aí ele falou, então, minha filha, para um homem viver bem, ele também precisa de 4 mulheres. Essa foi a resposta dele. Então, se vocês forem para a África, mulherada aí, não se sintam ofendidas se vocês receberem uma proposta de casamento, ok? Aí pode passar a próxima foto. Esse era o nosso banheiro, mas também não estava pronto. Depois de pronto, a gente subiu uma parede de 2 metros, porque assim, graças às ofertas dos irmãos, nossa casa era chique, nossa casa tinha banheiro. A maioria das casas ali não tem banheiro na aldeia, isso na aldeia, na capital é diferente, tá? Na capital você tem uma vida muito parecida com o do Brasil, mas na aldeia é muito diferente. Então, você pode ver que quando a gente alugou, a gente teve que construir o banheiro. Pode passar, por favor? Aí eu lá cavando, 3 metros de altura e volta de profundidade. Mas depois de pronto, a gente colocou 2 metros no telhado para proteger do sol, porque lá chove só 4 meses. Eu cheguei no Níger, setembro, eu só fui ver chuva em maio do ano seguinte. Lá é muito seco. E aí depois de pronto, a gente colocou uma placa de concreto, tá? Então tinha uma placa de concreto ali, tampando aquele buracão, mas ficou um buraco desse tamanho. E aí, como a gente vai no banheiro? É simples, você abre a porta, né? Que lá tinha porta, era chique. E aí você entrava no banheiro, aí você olhava para o buraco, aí o buraco olhava para você. Aí você abaixava, mirava, deixava descer. Era prático, rápido e simples. Não entupia, irmãos. Não entupia. Então, se você está com problema de entupimento na sua casa, faz um desse daí. Isso na capital, na aldeia, não, isso na aldeia, na capital é diferente. Então, obrigado pelas ofertas dos irmãos que a gente conseguiu ter um banheiro chique. Mas a gente recebeu alguns voluntários em casa. E esses voluntários iam para a aldeia conversar com as pessoas e quando estavam com vontade no banheiro, eles perguntavam, onde é o banheiro? Aí a gente olhava assim e falava, o banheiro é o mundo. Escolhe um cantinho aí e vai. Aí pode passar a próxima foto, pode passar.
Essa é a igreja que Deus nos deu o privilégio de trabalhar ali. Outra oportunidade, se eu tiver, eu conto mais, pode passar. A gente se reúne na igreja, os adultos sentados no banco, as crianças sentadas na esteira. Você está vendo 2 tambores aqui, a próxima foto. O horário do culto era 9 horas da manhã, no domingo, e terça e quinta era 6 da tarde, mas às vezes não tinha ninguém. Aí a gente começava a bater tambor, todo mundo chegava, né? Aí a próxima foto, a nossa casa ali, a próxima. Eu fiquei doente lá algumas vezes, aqui eu ia fazer acho que 21 anos. Aí eu lá, medicado. Irmãos, a gente ficava nos melhores hospitais que tinham lá. Graças à oferta de vocês, o que tinha de melhor era onde a gente estava. E isso dava muita segurança para a gente. Então a gente agradece muito às igrejas, porque vocês passam segurança para a gente. A gente sabe se alguma coisa der errado, a igreja brasileira está sustentando a gente. E isso trazia muita paz para a gente. Muito obrigado mesmo. Aí, para finalizar, a próxima foto. Isso, eu quero contar o testemunho do Ebrahim. Aí tem um vídeo de 3 minutos, que eu vou pedir para você passar, que é o Níger editado, e depois mais 3 minutinhos eu encerro, tá, pastor? 3 minutos vídeo, 3 para encerrar, para eu terminar no horário. Aí pode soltar o som. Tem som. Isso. Eu vou ler, tá? Se Deus colocou um som em teu coração, escreva, guarde-o como um tesouro. Não importa o que digam, protege essa visão com paixão. Quando você sabe, com todo o teu ser, que este sonho não vem de você, mesmo se você vê que tudo é ao contrário, persevere. Persevere. Persevere, pois sua palavra se cumprirá, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quando ele fala, as coisas acontecem. La chose arrive. Quando ele ordena, elas passam a existir. Elle existe. Seu olhar está sobre aquele que a ele pertence. Lui appartient. Oh, persévère, persévère. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Irmãos, por conta para terminar no horário, eu vou deixar para contar a história do Ebrahim em outra oportunidade. Aí eu vou deixar os irmãos curiosos, né, para saber a vida do Ebrahim. Mas o Ebrahim, resumindo, foi um homem que aceitou Jesus Cristo e ele tem falado de Jesus para muitas pessoas lá. A gente foi embora, saímos do Níger, mas o Ebrahim está lá e o Ebrahim tem
compartilhado a palavra de Deus com todo o seu coração. Ele tem sido uma ferramenta de Deus tremenda ali. E aí, em outra oportunidade, os irmãos vão conhecer. Mas nessa noite eu queria finalizar desafiando os irmãos e relembrar do que nós ouvimos hoje, lembrar vocês que a Nauzira, que foi nossa líder, ela tem uma frase que eu acho muito bacana, muito legal. Ela fala assim: eu não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão. E que vocês possam levar para a vida de vocês. Vocês não estão no mundo a passeio, vocês têm uma missão. E a missão é continuar a missão que Deus está fazendo, porque Deus está em missão no mundo. Deus tem uma missão que é resgatar as pessoas das mãos do diabo. E missões foi algo que Deus inventou, missões foi Deus que inventou e Jesus morreu por ela. Jesus saiu do seu trono, Jesus saiu da sua glória, Jesus saiu do céu onde ele era adorado pelos anjos para vir aqui à terra, para morrer na cruz, para te salvar, para te resgatar. E o amor que ele tem por mim e por você, e o amor que Deus tem pelas almas perdidas, que possa também estar no coração de vocês. Pode ser que Deus nunca os leve para outro país, pode ser que Deus nunca os leve para fazer uma viagem missionária de curto período ou de longo tempo, mas onde quer que vocês estejam, vocês precisam testemunhar do amor de Deus, com a sua vida, e quando Deus te der a oportunidade, usar as palavras também. E aí eu vou fazer um desafio para os irmãos, eu vou chamar o pastor para orar por cada um de nós. O pastor Renato esteve aqui, né, há dois domingos. Eu não sei se ele falou sobre essa Bíblia. Ele falou? Bíblias para o Irã? Então eu vou agradecer e vou lançar um desafio. Os irmãos conhecem o projeto de Bíblias para a China, que é essa Bíblia aqui. Não sei se o pastor já viu. Essa Bíblia custa R$13, essa Bíblia. E graças às ofertas das igrejas, Missões Mundiais conseguiu enviar mais de 500 mil Bíblias para a China. E eu não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de ver vídeos no YouTube, no Facebook, de chineses chorando ao receber uma Bíblia. Alguém viu esse vídeo? Né? Chineses chorando por receber uma Bíblia, porque por muitos anos foi proibida a circulação de Bíblias na China. De uns anos para cá o governo liberou e Missões Mundiais fez a parceria através das ofertas. Mais de 500 mil Bíblias foram enviadas. E o novo projeto é esse daqui, é Bíblias para o Irã. O idioma está em Farsi, é muito parecido com o árabe. E cada Bíblia dessa custa $10, em torno de R$30, 30, R$32. E muitos iranianos têm arriscado suas vidas distribuindo as Bíblias, e muitos têm falado assim: eu não sei qual vai ser a última pessoa que eu vou entregar a Bíblia. Eu não sei. Porque pode ser que a próxima pessoa me denuncie e eu vá preso. E alguns já foram presos. Mas é interessante que a profissão de fé dos iranianos, quando eles vão ser batizados, o pastor fala assim: vocês estão dispostos a ir até o fim? E eles respondem sim. E esse ir até o fim é morrer. Porque para nós, tomar a cruz e seguir a Jesus, muitas vezes é renunciar ao meu eu. E pronto. Tomar a cruz e seguir a Jesus é renunciar ao meu eu. Mas para eles, tomar a cruz, realmente, literalmente, é tomar a cruz igual Jesus tomou. Que é a morte. E teve um homem que ele apresenta um programa de televisão, não me recordo agora se é um jornal igual o Jornal Nacional, e ele falou na TV o seguinte: olha, está tendo um movimento aqui no Irã, muitas pessoas estão distribuindo esse livro aqui de capa vermelha, um livro bonito, vocês podem receber na escola, no trabalho, ou alguns dessas pessoas estão colocando na caixa de correio. Eu quero falar para você, se você receber esse livro, não receba. Se alguém te oferecer, não receba. Esse livro é maldito, lá tem mentiras. E sabe o que aconteceu?
Todo mundo no Irã agora está curioso, querendo saber o que está nesse livro. Todo mundo. Irmãos, Deus abriu uma porta enorme. E Missões Mundiais está desafiando as igrejas para enviar Bíblias para o Irã. R$30, irmãos. Às vezes a gente não gasta isso nem com almoço. A gente tem Bíblia, às vezes, da mulher, Bíblia do idoso, Bíblia da criança, Bíblia não sei o quê, e muitos ali estão sedentos. E para finalizar, teve um advogado, é um dos melhores advogados do Irã, e ele compartilhou isso para a gente. Ele falou assim, ele consultou uma mulher, ela deixou a Bíblia na mesa dele, ele foi embora. Ela foi embora. Quando ela foi embora, ele saiu correndo, trancou a porta. Não, quando ela saiu, ele correu, trancou a porta, começou a ler a Bíblia, e ele se converteu. Então, muitas pessoas estão se convertendo. Mês passado, 200 iranianos se converteram. Então, está o desafio, R$30. Eu queria chamar o pastor para vir aqui à frente. E como você pode ofertar? Você pode pegar você pode ofertar através da igreja, ou pegar essa ficha, colocar o seu nome, o seu endereço, Missões Mundiais envia para sua casa um boleto bancário, no valor que você escolheu, ok? Então, eu tenho algumas fichas, se você quiser pegar, preencha o seu nome, o seu endereço, e Missões Mundiais envia um boleto no valor que você quiser. E você também pode ofertar um missionário mensalmente. E se você quiser fazer parte do programa de intercessão, também. Se você quiser fazer uma viagem voluntária, também dá para marcar aqui. E se Deus tocar no teu coração de ser um missionário, marque aqui. E não sei se o pastor vai desafiar a igreja para orar por alguém, mas eu não sei, se tiver alguém aqui que tem um desejo no coração de fazer uma viagem voluntária e ser missionário, eu gostaria de orar. E pedir o pastor para orar. Muito bem, depois da palavra do Diego, a gente não se conhece, então quebrem o galho dele que está me chamando de pastor toda hora. Compreendam que a gente se conheceu aqui e nós queremos realmente orar